Olá, vamos continuar nessa sequência do André Luiz, o cientista espiritual. Eu estou hoje na lição 343, que ele está falando sobre mecanismo da psicometria. Mecanismo da psicometria. Esse assunto você vai encontrar no livro Mecanismo da Mediunidade, psicografado pelo Chico Xavier e o Valdo Vieira, lá da Federação Espírita Brasileira, da FEB. Se você telefonar a eles, manda o livro. Então, você telefonar, entrar na internet, ele vai mandar. O que eu quero chamar a atenção, que o André Luiz está trazendo, eu trago coisas que ele chama a atenção no olhar de ciência. É isso que eu estou dizendo. Ele tem muitos livros, cada um abre de um jeito, um tipo de entendimento. Tem livros que é como O Brilho da Vida Eterna, falar sobre morte, outros falam sobre reencarnação, desencarnação, sobre trevas, ele vai avaliando o corpo etérico, ele vai trabalhando isso. Nesse livro ele vai falar da psicometria. Psicometria às vezes tem policiais, nos Estados Unidos tinha muito policial que pega no objeto da pessoa para localizar pessoas perdidas, ele tem capacidade de ver, de entender, fazer um circuito fechado ali com aquele objeto, às vezes um lenço, o ambiente, ele tem estudo, é um tipo de mediunidade muito interessante, esse tipo de mediunidade, que era discutido na mediunidade de efeito físico, mas o André Luiz chama a atenção do efeito físico e do efeito inteligente nesse fenômeno mediúnico. Ele vai começar a falar de psicometria, ele divide vários capítulos, ele vai falar do mecanismo. Ele diz, expondo algumas associações em torno da psicometria, ele vai fazer algumas anotações, considerando nos círculos mediunímicos por faculdade de perceber o lado oculto do ambiente e de ler impressões e lembranças ao contato de objetos e documentos, nos domínios das sensações à distância. Não é demais traçar sintéticas observações acerca do pensamento que varia de criatura para criatura, tanto quanto expressão fisionômica e as marcas digitais. Ele está dizendo que isso vai variar de um para outro, porque isso é uma coisa variada. Ele diz até como se fosse a expressão fisionômica ou marcas digitais, expressões digitais. Esse estudo, alguém pega num objeto e ele descreve. Às vezes descreve a pessoa, onde é que está, se encontra, ou até coisas do passado. É como se ficasse algumas informações ali. Como nós botamos a mão aqui numa mesa, fica as impressões digitais. Nossa, a gente não imaginava que isso acontece, mas é verdade. Ele diz, destacaremos assim que em certos indivíduos a onda mental, ele falou num capítulo anterior, a onda mental, que ainda não é estudada pelos físicos, a onda mental a expandir-se quando em regime de circuito fechado. Ele vai fazer um circuito fechado entre ele e aquele objeto, vai fazer um circuito fechado de atenção profunda, carrega consigo agentes de percepções avançadas, com capacidade de transportar os sentidos vulgares para além do corpo físico, no estado natural de vigília. Olha o que ele está dizendo, que esse médium, ao pegar um objeto, por exemplo, do objeto que foi de alguém, ele consegue ter uma capacidade de transportar, olha o que ele está falando, transportar os sentidos vulgares, o sentido nosso, de visão, de audição, os sentidos vulgares nossos, para além do corpo físico, no estado natural de vigília. Ele está acordado, ele pega e transporta, por exemplo, a visão para outro país distante. Ele é capaz de fazer isso. É um tipo de mediunidade muito interessante, tem muito trabalho sobre isso. Ele diz, o fluido nervoso ou força psíquica a desarticular-se nos centros vitais, ou seja, para isto acontecer, para esse tipo de mediunidade da psicometria, é preciso desarticular os centros de força
para ele poder, porque ele vai exteriorizar esse fluido nervoso ou força psíquica que vai ser material importante para esse trabalho. Incorporando aos raios da terapia mental, exteriorizado, nele configurando o campo de percepção que se deseja plasmar, segundo a direção da vontade conferida ao espírito, novos poderes sensoriais. É como se ele tivesse, você imagina, você está aqui e você ser capaz de ver o autor daquele objeto. Você ser capaz de ver, analisar às vezes coisas, ouvir coisas, porque você vai exteriorizar os seus sentidos naturais por essa força da disjunção do centro de força que é capaz de fazer isso. Ele diz, ainda que o fenômeno pode ser aprendido guardando-se por base de observação, experiência do hipnotismo comum, nos quais o sensitivo, muitas vezes, pessoa em que a força nervosa está mais francamente aderida ao carro fisiológico, deixa escapar com facilidade essa mesma força que passa de pronto do impacto espiritual do magnetizador. Ele está comparando que você pode fazer isto. No hipnotismo, você também pode fazer uma série de coisas parecidas. O hipnotizado, na profundez da hipnose, pode, então, libertar a sensibilidade, a motricidade, transportando as limitações conhecidas do seu corpo físico. Eu falei nesse assunto no capítulo anterior. Nessas ocorrências, sob sugestão do magnetizador, o sujeito com energia mental de que dispõe dissocia o fluido nervoso de certas regiões do veículo carnal, passando a registrar sensações fora do corpo denso. Ele tem sensações, mas é fora do corpo denso. Em local sugerido pelo hipnotizador, ou impele, na mesma força, circule em certo membro. Ele vai falar assim, ele está chamando a atenção que no capítulo anterior eu falei mais ou menos parte disso. Ele está querendo falar como é o mecanismo da psicometria. Para a psicometria acontecer, vai ter necessidade dessa disjunção dessas forças anímicas do centro de força da pessoa. Vai ter necessidade dessa formação do ectoplasma e vai ter necessidade de eles exteriorizar seus sentidos, independente, assim, como se o sentido fosse para fora do corpo. Ou seja, o corpo dele está aqui preso com o corpo etérico, mas o espírito dele com o seu perispírito é como se exteriorizasse e fosse capaz de viver naquele local, que aquele trabalho, que aquela pessoa, aquele objeto que ele está em estudo nesse caminho. É um trabalho que ele está chamando a atenção para os homens de ciências futuramente discutir psicometria e fazer a pesquisa para ver se ele está dizendo a verdade ou não. Eu tenho certeza que está dizendo a verdade. Nós vamos continuar nessa sequência, nesse livro, Mecanismo da Mediunidade, livro fabuloso, que eu aconselho a quem não leu, leia, mas leia devagar, com atenção, porque o livro precisa ser estudado, não é só lido. Até o próximo encontro nosso.